Olá, tudo bem? Fudeu. Gabriel, vem aqui, fala algumas coisas. Ai, Ricardo, coitado. Podcast Uma Opinião. O camisa é brancão. Esse é o cara mais entediante do mundo. Vagabunda do caralho. Seu homozão. Viva a bola de Podcast Uma Opinião. Eu acho que a gente tinha que fazer um documentário sobre isso. Oi? Vou dar uma opinião, hein? Muito bem, ladies and gentlemen. Tá começando o episódio 12 da quarta temporada do Uma Opinião, o podcast que fala merda desde 2020. Eu sou o @sargento hamster Ricardo Prado, falando aqui de Pontal do Paraná, no litoral do estado. E comigo está Robson Grossman, do site robsongrossman.com, falando diretamente de São José dos Pinhais. Robson, dê aí a sua primeira consideração para os nossos ouvintes. Então, hoje vocês vão perceber uma certa ausência de elenco aqui, porque o Vinícius ele tá ocupado dando a bunda, e a gente tentou contato com outros membros aqui do PSQ, por exemplo, o Ivan, mas ele não respondeu, e a gente tentou até ligar pro Alex, que também, infelizmente, não nos atendeu. Então, vocês terão que nos engolir. Esse é Uma Opinião, e sem mais delongas, vamos para as notícias mais bizarras da semana com o jornalista que é o Tony Ramos brasileiro. Time no Rio Grande do Sul contrata Aquaman. O União Frederiquense anunciou na última segunda-feira a chegada do meio-campista Rocian Santiago, conhecido como Aquaman. O atleta de 21 anos chega para a disputa da Copa FGF e ainda está na primeira fase. A Copa FGF ainda está na primeira fase e a Copa FGF ainda está na primeira fase. A Copa FGF ainda está na primeira fase e a Copa FGF... Para, porra! E ele chega aí para o restante do campeonato. O Rocian começou sua carreira no Grêmio. A curiosidade que envolve o jogador é o fato dele se parecer com o herói da DC Comics, recentemente interpretado nos cinemas pelo ator Jason Momoa. Por isso, Rocian é apelidado de Aquaman no mundo da bola. Dá pra se dizer que esse aí é craque até debaixo d'água. O futebol gaúcho realmente está demais. O União Frederiquense traz o Aquaman e o Pelotas com o Walter tem o Majin Buu. Que Deus tenha piedade da minha alma. A gente só espera que a passagem do Rocian pelo União não seja decepcionante. E que ele não seja escalado para jogar contra o Inter de Santa Maria fora de casa. Afinal, ele é o rei da água e o campo do Inter é um terrão. Vai virar uma lama só. Continuamos aqui com a caravana do gauchão, porque o presidente Lula recebeu uma camisa do Inter de Santa Maria. O registro da entrega da peita foi compartilhado nas redes sociais do clube. Segundo o post, o presidente chegou... Segundo o post, o presente chegou ao presidente da República através do intermédio feito pelo ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, o gaúcho Paulo Pimenta. Na real, o que a gente queria mesmo é que o Lula recebesse o uniforme do Bangu 2. O futebol gaúcho é mesmo 8 ou 80. Enquanto um time contrata um herói, o outro dá a camisa para um ladrão. Ladrão! Lula ganhou a camisa, só não vale esquecer ela no sítio de Atibaia. Interlocutores de Brasília, eu adoro essa expressão, dizem que além da camisa era para ter um relógio também no meio dos presentes, só que o Bolsonaro roubou. Ladrão! O presente foi entregue pelo Paulo Pimenta, que responde pela Secretaria de Comunicação Social. Agora imagine o que é que o Jean Willis iria dar pro Lula se fosse ele que estivesse no cargo. Mulher recebe vibrador no lugar de iPhones comprados pela internet. Caso aconteceu em Sete Lagoas, Minas Gerais. Ela teria comprado 2 iPhones em uma loja online e no dia 24 de julho a encomenda chegou pelos Correios. Só que no pacote havia um vibrador no lugar dos celulares. A compra foi de R$ 1.700 segundo a vítima. Ela registrou o boletim de ocorrência e o caso segue em investigação. Literalmente, ela se fodeu. Queria os celulares, mas recebeu um vibrador. Pode-se dizer que ela recebeu um prêmio de consolo.
Italiana autora da expressão "attenzione pickpocket" é roubada em Veneza. A vereadora Mônica Poli, que faz vídeos alertando turistas nas ruas da cidade italiana sobre batedores de carteira, teve o celular levado por um grupo numa praça. A Mônica disse que, apesar do ocorrido, seguirá caçando ladrões. Isso mostra que o que ela faz está dando resultado. Afinal, levaram o celular dela, mas a carteira continua lá. Ela teve o seu celular levado por ladrões numa praça de Veneza. A última pessoa que eu vi se fodendo depois de passar pela praça foi a Filomena. Sandy revela habilidade com brinquedos íntimos. Ao participar do podcast Quem Pode, Pode, a cantora, que costuma ser discreta com sua vida pessoal, abriu o jogo sobre a sua vida sexual. Na conversa, ela entregou que usa brinquedos íntimos. Sei ensinar, disse Sandy. Teve gente que não se surpreendeu nem um pouquinho com essa declaração da Sandy, afinal ela já tinha dito uma vez que era possível sentir prazer anal. Mas a verdade é que ela só sabia daquilo porque o irmão dela, o Júnior, havia lhe contado. E essas foram as notícias da semana. E seguimos aqui com uma opinião e já vamos abrir comentando sobre a ida do Neymar para o futebol árabe. Neymar assina contrato com o Al Hilal da Arábia Saudita. O atacante brasileiro de 31 anos faz exames médicos e firma vínculo pelas próximas 2 temporadas. Essa notícia de 5 dias atrás, aí do Globoesporte.com. Agora está no papel. Neymar é jogador do Al Hilal. O atacante brasileiro de 31 anos assinou contrato, válido pelas próximas 2 temporadas, com o clube saudita nesta segunda-feira. A tendência é que o anúncio oficial seja feito na terça. De fato, foi feito o anúncio, já teve até apresentação. No total, o Neymar vai ganhar na Arábia Saudita 320 milhões de euros, cerca de 1 bilhão e 700 milhões de reais, incluindo salário, luvas e acordos comerciais. Isso dá mais de 70 milhões de reais por mês, ou 2 milhões e 300 mil reais por dia. Neymar, que tinha contrato com o PSG até 2027, realizou exames médicos em Paris. O clube francês vai receber, entre bônus e variáveis, um valor desejado de 100 milhões de euros, ou 540 milhões de reais, pela venda. O eventual empréstimo ao Barcelona, como foi citado pela imprensa espanhola, está descartado. Segundo o jornal L'Equipe, o desejo de Neymar é retornar ao futebol europeu após o fim do vínculo, quando terá 33 anos. A meta é disputar a Copa do Mundo de 2026, que vai ser realizada nos Estados Unidos, México e Canadá. O Al Hilal protagoniza a maior contratação feita por um time não europeu na história. O clube, que é o mais popular da Arábia Saudita, promete grande evento na quarta-feira, de fato aconteceu aí, para a apresentação do Neymar. O brasileiro será comandado pelo técnico Jorge Jesus, ex-Flamengo, Benfica e Fenerbahçe. Pois é, essa foi a notícia dando conta aí da contratação, da oficialização da contratação do Neymar pelo Al Hilal. E aí, 20 horas atrás, postado também no Globo Esporte, temos aqui a informação: Neymar é apresentado no Al Hilal com festa em estádio na Arábia Saudita. Estou impressionado, disse ele. Principal reforço do clube para a temporada, astro é recebido antes do confronto contra o Al Faya. Estreia ainda não será nesse sábado. A apresentação aconteceu ontem, sábado, né, um dia antes da gravação aqui desse podcast, mas a estreia ainda não aconteceu. Então, Neymar vai para a Arábia Saudita encher o fiantã de dinheiro, Robson Grosso. Então, como eu não entendo merda nenhuma de futebol, eu vou deixar que o senhor faça alguns comentários mais embasados, mas o que eu posso dizer ao ouvir essa notícia é que isso me soa um tanto quanto aleatório, porque me parece alguma coisa que, tipo, tem um sheik Patrick bilhardário que falou assim: o que eu posso fazer agora? Já sei, vou contratar o Neymar só para dizer que eu contratei ele. Daí ele jogou um dardo assim, e o primeiro lugar que caiu o dardo lá foi: esse time aqui, o Paul Bilal, sei lá o nome, como é que é, vamos então colocar ele nesse time. Entendo e não concordo, porque é muito fácil ficar colocando contra-argumentos. O campeonato, os times da Arábia Saudita estão contratando vários jogadores aí que estão, assim, ou indo da metade para o fim da carreira, mas que tem aí um certo nome, porque eles querem promover o campeonato deles, né? E o Cristiano Ronaldo já joga lá, só que no Al Nassr. Daí eles querem trazer outros jogadores aí para outros times, para tentar tornar o campeonato forte ou atrativo.
né? E tanto é que me parece que a Bandeirantes até vai transmitir o Campeonato Árabe aqui, justamente por causa dessa quantidade de jogador que já tem sucesso, já tem aí passado pelo futebol europeu, está lá, né? E o Neymar, ele tá indo para a Arábia Saudita, na verdade, porque ele não tinha outra opção. Porque ele não ia poder ir para nenhum time europeu por causa do fair play financeiro, que é aquela coisa, se um time resolvesse bancar essa contratação do Neymar e pagar os salários, eles não iam poder contratar praticamente mais ninguém, porque tem um certo limite de gastos aí que é imposto aí para os times lá na Europa. Por isso que não seria uma coisa interessante para nenhum time lá da Europa contratar o Neymar, porque toda a grana que eles poderiam usar para contratar, sei lá, 3 ou 4 jogadores, teria que ir tudo para a contratação do Neymar. Por isso, ele não poderia ir para nenhum time europeu, porque nenhum time europeu se interessou em bancar todo esse valor aí. Então, o Neymar, ele tinha contrato aí com o Paris Saint-Germain até 2027, e se ele criasse problema para querer sair, porque ele sabia que ele não ia ser titular, porque ele não estava nos planos do time, ele poderia ficar encostado lá sem poder jogar em time nenhum. Tipo, você tem um contrato com a gente até 2027, a gente não quer botar você de titular, mas também a gente não vai vender você só de raiva, você vai ficar aí encostado. Então isso o Neymar não queria. Então, diante de tudo isso aí que estava acontecendo, o Al Hilal pagou aí uma espécie de multa rescisória, né, esse valor aí referente a bônus que foi citado aí na matéria, e ofereceu aí para o Neymar um contrato de 2 anos, mas pagando a mesma coisa que pagaria para ele por um contrato de 5 anos, que era o que eles queriam no início. Eles queriam contratar o Neymar por 5 anos, só que o Neymar só aceitou jogar 2. Mas ainda assim, ele vai jogar 2, recebendo o que ele receberia no 5. E aí pro Neymar é um baita negócio, né? Porque assim, não vamos negar que ele queria ir para um time europeu, que, repito, não ia poder rolar por causa do fair play financeiro e o caralho. Mas indo para a Arábia, ele recebe aí uma banana de dinheiro, se mantém em atividade, e lá em 2025, faltando 1 ano para a Copa, ele pode jogar onde ele quiser. Porque eu imagino que esse realmente, como eu disse aí, seja o plano dele, né? Ficar em evidência no momento que realmente interessa para ser convocado e ir para mais uma Copa, seja jogando na Europa ou mesmo jogando aqui no Brasil, né? Ele vai estar aí com 33 anos, e lendo sobre isso, né, eu fiquei sabendo que ele estaria com 1 ano a menos que, por exemplo, o Benzema, aquele jogador francês, tinha quando ganhou o prêmio de melhor do mundo. O Benzema, quando foi melhor do mundo, tinha 34. O Neymar vai estar com 33 anos daqui a 2 anos. Então, assim, eu não vou entrar aqui no mérito se esse plano aí do Neymar aí vai dar certo ou não, se ele realmente vai conseguir manter uma competitividade daqui a 2 anos, quando chegar o momento que ele pode sair do time árabe e jogar onde ele quiser para tentar mais uma convocação, mas pelo menos é a única carta que ele tem nesse momento, né? Era a única saída possível para o Neymar. Né? Além, é claro, do fato de que ele vai encher o cu de grana, pois vai ganhar, repito, em 2 anos o que era para ele receber em 5 anos lá na Arábia Maldita. Tá bom. E até, culturalmente, Robson, é melhor para ele, sabe por quê? Porque lá na Arábia, o Neymar vai poder ter 4 esposas. Basicamente dá para dizer então que ele tinha 2 opções. Ou ele ficaria nos próximos tempos sem fazer porra nenhuma e se contentaria com o dinheiro que ele tem, ou ele continuaria jogando e ganhando uma puta grana, que foi a escolha que ele fez. Sim. Até porque ele não vai ficar tão sumido assim, porque justamente ajudado por esse movimento que os times árabes estão fazendo de contratar gente famosa, gente conhecida, Cristiano Ronaldo já tá lá, tá vindo um monte de gente que foi lá para a Arábia Saudita também, isso naturalmente chamou a atenção para o campeonato. Tanto é que outros países vão poder assistir, por exemplo, aqui no Brasil, que vai passar, tem até canal no YouTube que está se propondo a transmitir o campeonato árabe, fora a própria Bandeirantes, né, que vai mostrar alguns jogos, se não me engano. Então ele não vai ficar tão sumido assim. Agora, se fosse tipo anos 90, anos 80, e jogar na Arábia Saudita é uma sentença de desconhecimento. O cara nunca mais ia ouvir falar dele até ele voltar pro Brasil ou ir para outro lugar. Mas agora não, agora tá bem sossegado pro Neymar lá jogar lá. Sumido ele não vai ficar, escondido ele não vai ficar. Sem falar que provavelmente ele já deve ter fechado vários acordos de publicidade também, comerciais, propagandas, esse tipo de coisa. Então mesmo que ninguém veja porra nenhuma de jogo dele, ainda com certeza ele vai fazer alguns comerciais aí, algumas coisas. Inclusive isso abriu uma aba mental aqui, que eu lembrei de uma coisa que me deixou extremamente irritado agora, que eu lembrei que uma vez eu fui no supermercado e aí tinha uma seção lá de produtos masculinos, tipo,
gel de pós-barba, escova de dente, não sei o que. É legal que eu falei escova de dente como se só homens escovassem os dentes, né? Mas vamos lá. E aí tinha um pai e o filho dele. E aí o filho dele tava um sarna lá, enchendo o saco no mercado, e ele tava o tempo todo, ai pai, eu quero comprar esse negócio pro cabelo aqui, esse treco, esse gel, não sei o que. E aí o pai dele pensou assim, caralho, por que o meu filho quer essa merda aí? Ele nunca deve ter usado essa porra na vida dele. Aí ele perguntou pro filho, filho, mas por que você quer isso daí? Aí ele falou assim, pra enfiar no cu? Não, ele falou, porque eu vi o Neymar numa propaganda, ou eu vi o Neymar falando sobre isso, não sei o que. Aí eu fiquei pensando, cara, se o Neymar falar pra todo mundo dar o cu, esse filho da puta vai arregaçar a bunda aqui, vai começar a dar a trozoba aí, vai se fuder. Você é doente, sabia? Sou o senhor das ilusões. E o pior é que é grande chance do Neymar nem usar essa porra, né? Que nem o Cajuru falava, porra, vocês acham que o Pelé tomava Vitaçai? Vocês acham que a Xuxa tomava Tang? É evidente que não, a Xuxa toma suco natural de laranja quando acorda de manhã. Mas na propaganda ela tá dizendo, eu começo sempre o meu dia tomando um copo de Tang. Vá tomar. Porra! Tem uma propaganda lá que passou no começo dos anos 2000, acho, que era o João Gordo dirigindo um carro lá, não sei o que. E aí depois ele comentou que esse comercial era tão fake, porque até hoje ele pega Uber e táxi, que ele nem sabe dirigir até hoje. A Sabrina Sato, quando ela tava no Pânico, ainda na Rede TV, teve uma marca de jeans que patrocinou ela, né? E daí tinha um amigo meu que assistia as propagandas e tirava sarro, né? Que a Sabrina Sato deveria aparecer nas propagandas dizendo, jeans não sei o que, a minha empregada adora. Eu lembro dessa porra aí, que você ficava pensando, cara, ela não usa isso daí, nem fudendo. Willie Jack, sei lá como é que era o nome do negócio, eu acho que era. Ela, gente, o jeans aqui da Willie Jack, eu adoro usar, não sei o que. Willie Jack, o jeans da empregada da Sabrina Sato. Eu acho que o que ela gosta de usar também é homens, aparentemente, porque aquele ex-marido dela tinha cara de, que nem a Chiquinha fala lá, de adorno, que definitivamente eles não pareciam um casal normal. Eu nem sei como é que ela tá, Sabrina Sato, hoje em dia, eu tô vendo no Google aqui. Não, e agora eu lembrei de uma coisa que meio que linka com o último episódio do Made from TV, não percam. É que a gente tava falando do Marcelo Adnet, e quando eu entrei ali no fazer um jabá, né, do Globoplay aqui, eu vi uma propaganda falando que tem um programa novo aí, não sei se é só no Globoplay ou se tem na Globo normal também, mas era o Marcelo Adnet com a Sabrina Sato. Então imagina a merda que não vai ser isso. Só quero ver isso aí. Ou melhor, não quero. Né? Você não quer ver isso. Podcast Uma Opinião é um oferecimento do site robsongrossman.com, o lar dos melhores quadrinhos brasileiros de comédia surreal, absurda e nonsense. Acesse agora mesmo e leia a Cadeia HQ e as aventuras de Luli e Rob de graça e na íntegra. www.robsongrossman.com. Seguimos com o nosso Uma Opinião falando de cinema. Um Sonho Possível, toda a polêmica envolvendo aí esse filme e a história que inspirou aí esse filme, né? Fãs pedem que Sandra Bullock devolva o Oscar de filme por controvérsia. Pedido vem logo após Michael Oher, que inspirou o filme Um Sonho Possível, alegar que foi enganado pela família Torre. Após Michael Oher, jogador aposentado da NFL, alegar que Sean e Lake and Torre nunca o adotaram, mas assim o manipularam para serem seus tutores, fãs do filme Um Sonho Possível, de 2009, que retrata a história do jogador, pedem que Sandra Bullock devolva o Oscar de melhor atriz para a academia. Conforme divulgado pela ESPN via Variety na última segunda-feira, Michael contou ainda que os lucros do longa-metragem sobre sua própria história foram para o casal e os filhos biológicos deles. Dos mais de 300 milhões de dólares de bilheteria, nenhum centavo chegou aos bolsos de Oher. A adoção seria apenas uma fachada para promover a fundação e o trabalho de Leigh Ann como tutora de uma narrativa motivacional. Com isso, alguns defenderam que a atriz tivesse o seu prêmio retirado, já que a história contada não seria verdadeira.
Se as alegações de Michael Oher são verdadeiras, temos que retirar o Oscar de Sandra Bullock e entregá-lo a Gaboney Sidibe por Preciosa, uma história de esperança. Ela, Sandra Bullock, sabe que não merece o Oscar, escreveu um espectador no Twitter. Por outro lado, alguns defenderam a artista. Não é culpa dela se as pessoas da vida real eram golpistas e ladrões exploradores. Você sabe que a Sandra Bullock mereceu seu Oscar porque atuou tão bem que tornou a família Torres simpática, destacou outra espectadora. Segundo informações do New York Post, Sean Torre, patriarca da família adotiva do ex-atleta, comentou o processo em declaração ao Daily Memphis. Além disso, ressaltou que todos da família, incluindo Oher, receberam $14 mil, quase R$70 mil na cotação atual, com o filme. Eu sentei com o Michael e disse, se você está planejando ir para Ole Miss, Que é isso? ou mesmo considerando a Ole Miss, achamos que você poderia ser parte dessa família. E isto nós faríamos legalmente, afirmou aí o Sean. Contatamos advogados e descobrimos que não poderíamos adotar alguém acima de 18 anos. Quando eu vi essa história aí, eu achei uma coisa bem estranha mesmo. Primeiro porque na época eu caguei pra esse filme, né? Tipo, eu caguei pra história. Eu até assisti umas partes e tal, mas não achei que aconteceu nada assim. Talvez porque supostamente seria uma história verdadeira, eu achei que não aconteceu nada do que normalmente se esperaria num filme desse, tipo, uma reviravolta aqui, não sei o que. Não, foi só uma história bem água com açúcar, do casal bonzinho, que adota o cara, que é talentoso e não sei o que. Só que daí surgiu toda essa zona aí, porque, pelo que eles falaram ali, como ele tinha mais de 18 anos, ele não poderia ser adotado, então a família dele deu uns documentos lá para ele assinar, dizendo que eles, a partir daquele momento, mesmo ele sendo maior de idade, eles seriam os responsáveis por ele. E pelo que eu andei vendo, é como se na época ele tivesse assinado como se ele tivesse achado que ele realmente estava sendo adotado e tal, e só recentemente que ele descobriu que não foi bem assim. Eu também achei estranho essa coisa de falar que ele não ganhou nada com o filme, porque eu acho que o cara tem que ser extremamente burro para aceitar uma situação dessa, por mais que seria parte da família e tal, porque, porra, o cara deixa de ganhar 1 centavo com tudo isso, sendo que a história praticamente envolve ele, e aí só agora, depois de não sei quantos anos, que ele decidiu falar isso. Então é um negócio estranho de todos os lados mesmo. Se realmente tudo isso que eles estão falando for verdade, aí o pessoal começou a trazer umas... Assim, imaginar que talvez eles tivessem feito isso simplesmente por interesse, para ganhar dinheiro em cima do cara, ou que nem ali falaram para promover a empresa, a coisa de adoção deles aí e tal. E é foda, né? Porque agora o pessoal tá falando pra Sandra Bullock devolver o Oscar, né, e tal. E eu acho que dos dois lados tem bons argumentos, porque que nem a outra falou ali que a atuação dela foi boa e que ela mereceu ganhar um Oscar e não sei o quê. Porque tem isso, né? Muitos dos filmes que dizem que foram baseados em histórias reais e não sei o quê, eles continuam sendo um filme, né? Uma obra que não necessariamente é 100% verdadeira. Mas eu acho que, assim, esse é um dos poucos casos que eu ficaria do lado, vamos dizer assim, da internet, porque eu acho que a Sandra Bullock, ela meio que evitaria encheções de saco, porque grana pra caralho ela já tem, não sei se esse é o único Oscar que ela tem na carreira dela, mas mesmo assim é só uma porra de uma estatueta. Então eu acho que até ficaria bem para ela se ela realmente devolvesse o Oscar. Ia ser uma puta jogada publicitária, uma coisa boa pro lado dela, porque daí o pessoal ia falar, não, ela fez uma coisa sensata aí, não sei o que, tipo, parem de encher o saco, pega essa merda aí de volta e pronto. O que eu tava vendo aqui que em 2010 a Sandra Bullock ela ganhou o Oscar por esse filme, em 2014 também, só que eu não sei se ela foi indicada só ou também ganhou 2014. Esse filme é de 2009, né? Isso. Então ela ganhou em 2010, então o outro aqui de 2014
Não, a Sandra Bullock foi indicada, mas quem ganhou foi a Cate Blanchett. De fato, essa estatueta de 2010 é a única que ela ganhou. Pensando pelo lado aí da encheção de saco, até ela poderia devolver para evitar que acontecesse alguma coisa, mas é foda, né? Porque assim, o filme não tá retratando uma história que aconteceu de verdade. Sabe que outra história também não aconteceu de verdade? A que foi contada no filme do Coringa. E nem por isso querem tirar o Oscar do Joaquin Phoenix. Né? É foda. Aquilo, o que estava sendo medido ali naquele concurso, né, tipo, naquela disputa, não era a veracidade da história, mas sim o desempenho da atriz, no caso. E não há para negar que em cima do script que deram para ela, das falas que deram para ela, da janela de atuação que deram para ela, naquilo ela foi bem e justificou ela ter ganho o Oscar. Agora, sobre tudo que aconteceu depois, aí realmente ela não tem ingerência nenhuma, não tem culpa nenhuma. O que eu achei, assim, pegando nesse comentário aí do cara que defendeu a retirada do Oscar dela, é porque, assim, se retirasse o Oscar dela, ia cair no colo daquela menina que fez aquele filme Preciosa, né, que era um que na época a turma inteira tava, né, enchendo a bola, filme, né, e queriam entregar para essa menina porque não sei o quê, porque ela é gorda, porque ela é negra, porque isso, que é aquilo. Então já seria também uma espécie também de militância indireta retirar o Oscar da Sandra Bullock para dar para essa menina aí, a Gabourey Sidibe. Esse filme Preciosa eu já vi, mas ele é só ficção ou ele também é supostamente baseado numa história real? É ficcional, que é baseado num livro, tá, né? Não é numa história de verdade. Ah, tá. É porque assim, eu acho esse negócio de Oscar uma babaquice, porque basicamente é uma panelinha que inventa algumas regras lá do que pode e o que não pode, e meio que a galera lá decide o que ganha e o que não ganha. Só que é sempre ou é um filme que tem algum mimimi, tipo de lacração, ou alguma coisa que força a barra, ou é aqueles filmes que eles são feitos forçadamente de uma forma artística que o cara já pensa, esse filme aqui pode ter a chance de concorrer a um Oscar, geralmente alguma coisa histórica, ou alguma, sei lá, o cara basicamente faz um filme sobre, sei lá, a Primeira Guerra Mundial. Aí ele coloca preto e branco e em vez de filmar em tela cheia, ele filma em 4:3. Aí é tipo, nossa, olha como ele tá sendo ousado. Esse filme vai ganhar um Oscar. Ou coisa assim. Então, sempre tem umas fórmulas, umas coisas, é uma babaquice. E esse filme da Preciosa aí, eu acho que é mais assim, por esse negócio que você falou aí. Porque, porra, eu assisti esse filme e é basicamente uma mulher que ela só se fode, tipo, tudo que é merda acontece na vida dela, tudo que é abuso, isso e aquilo. Só que o filme, ele é bem mal feito, assim, em matéria de produção, edição, essas coisas. Aquelas coisas assim, tipo, erro de continuidade. Tem uma cena, sei lá, que... Vou inventar aqui, que, sei lá, ela tá tirando a mochila das costas e daí quando muda a câmera, ela tá com a mochila de novo nas costas. Então, tipo, porra, um filme que não consegue nem tomar cuidado com a edição. Será que esse filme realmente merece ganhar um Oscar? Não. Podcast Uma Opinião é um oferecimento de Dr. Biggs, Mental Diarrhea, disponível gratuitamente para streaming ou download em drbiggs.bandcamp.com. E a gente continua o nosso Uma Opinião falando agora da reação a apagão que esquenta a disputa por desinformação política. Apoiadores do presidente Lula culparam a gestão Bolsonaro nas redes sociais sem comprovação técnica, escreveu aí a Luciana Mordauer, do Poder 360, falando aí sobre a notícia aí do apagão elétrico que aconteceu dias atrás em todo o país. Em uma reação descoordenada, governo, aliados e militantes bateram cabeça ao responder sobre o apagão que atingiu 25 estados e o Distrito Federal na terça-feira, 15 de agosto, enquanto o ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação, soltava boletins com atualizações de normalizações da carga elétrica em sua conta no X, o ex-Twitter, apoiadores apontavam a privatização da Eletrobras como a causa.
Em viagem ao Paraguai para acompanhar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na posse do mandatário eleito Santiago Penha, a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, ligou a queda de energia à privatização aprovada na gestão Jair Bolsonaro. Escreveu ela no Twitter. A Eletrobras foi privatizada em 2022. Era só esse o tweet, foi o que postou aí Janja na sua rede social. No começo da tarde, ainda sem um comunicado oficial do Ministério de Minas e Energia, engrossaram um coro o senador Randolph Rodrigues, sem partido, do Amapá, líder do governo no Congresso Nacional, e a deputada Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, que é a presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. A coletiva do ministro Alexandre Silveira, do PSD de Minas Gerais, foi marcada para as 4h30 da tarde. A postagem de Janja suspendeu a comunicação do Palácio do Planalto, de acordo com a Folha de São Paulo. A primeira-dama deu fôlego a militantes e influenciadores em uma tentativa de culpar o ex-presidente Jair Bolsonaro pelo blackout. Porém, a estratégia virou espuma depois do ministro Silveira se pronunciar em rede nacional a respeito do incidente. Crítico da privatização da Companhia de Energia, Silveira disse não saber se a linha falha é da Eletrobras. Eu seria leviano em apontar que há uma causa direta com relação às privatizações da Eletrobras, disse aí o ministro Alexandre Silveira. No Ministério, argumentou que o apagão foi causado por 2 eventos concomitantes em linhas de transmissão de alta capacidade. Um deles foi localizado no Ceará. O outro, segundo o ministro, ainda não foi identificado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. Há também a hipótese de sabotagem. Silveira disse que as informações técnicas serão divulgadas na quinta-feira, dia 17 de agosto, 48 horas depois do apagão. O ministro oficiou a Polícia Federal e a Albim para verificar possível dolo. Ainda assim, apurou o Poder 360, o apagão ampliou a pressão sobre o ministro. Antes, a ala bolsonarista do PSD e a esquerda do PT queriam sua cabeça. Agora, políticos e estrategistas do Centrão já falam até em substitutos. Ou seja, nem Silveira e nem Janja levaram os louros. Os bastidores relatados pela Folha e pelo Poder 360 indicam desarticulação entre a comunicação oficial da Presidência da República e as redes, um atabalhoamento, uma irreflexão. Foi o maior erro do governo até agora. Quem acompanhou os feeds nas redes sociais percebeu facilmente a desconexão. Por ansiedade e antecipação, militantes e políticos saíram atirando sem a percepção de que a internet não é perene, como rádio, TV e papel. Nas plataformas, a desinformação é confrontada quase que em tempo real, e não há o chamado janonismo cultural que altere essa dinâmica. É ineficaz a justificativa segundo a qual apenas Bolsonaro quem mente, e sob o pretexto de combatê-lo, é defensável espalhar inverdades para jogar o jogo, como se safaram alguns na terça-feira. É fake news do bem que chama, né? Encerrou aí com esse questionamento a Luciana Moherdawi, ela que é jornalista e colunista aí do Poder 360. Eu não sei exatamente, até agora estou sem entender por que de fato aconteceu essa porra desse apagão, porque tudo que é matéria que eu tento buscar informação parece um gerador de lero-lero, né? E a única coisa que eu sei, eu posso dar o meu relato do que eu estava fazendo na hora que aconteceu esse apagão, era mais ou menos umas 8h20 por aí, eu estava no meu serviço e quando eu vejo acabou a porra da luz. Aí a gente ficou mais ou menos 1 hora sem energia e aí o que você pensa, né? Ah, legal, o que o pessoal vai fazer? Vai todo mundo embora? Vai ficar coçando o saco? Não, sempre arranjam alguma coisa pra gente fazer, não tem o que escapar lá. Se chegar um momento que não tem absolutamente nada pra fazer, é capaz de mandarem limpar o banheiro lá, passar pano no chão, sei lá. Então sempre vai ter alguma merda pra fazer lá e nem a porra de um apagão nos livra de ter que trabalhar. Somos uma equipe, um time, não somos? Então vamos todo mundo tirar a roupa agora e ficar pelado. O que eu queria dizer sobre essa porra toda é o seguinte, o texto aí da Luciana Moherdawi fechou com a expressão que realmente merece batizar essa prática da esquerda aí, né? Fake news do bem. Assim como é todo, foi todo o movimento mau caráter aí orquestrado principalmente pelo Flávio Dino, de acusar o governador de Minas Gerais de separatista por defender a criação do COSUD, que seria o Consórcio de Integração Sul e Sudeste.
O mesmo Flávio Dino que não foi chamado de separatista em 2019, quando criou, junto com o Camilo Santana e o Rui Costa, o Consórcio do Nordeste. Então, ou seja, ele participou de um bloco também de um consórcio, né, para que, na época, a ideia do Consórcio Nordeste era de... Que é isso? Se integrarem para que não houvesse uma espécie de boicote por parte do governo federal para a região, né, na época o governo Bolsonaro, e o que o Zema está fazendo agora é praticamente a mesma coisa, criar um consórcio de integração entre os estados do Sul e Sudeste para tomar medidas aí contra um possível boicote financeiro vindo aí do governo federal, do governo Lula. Então, nem o movimento do Flávio Dino lá em 2019, como nem o movimento de agora do Zema, podem ser considerados separatistas, né? Qualquer coisa que se diga o contrário não passa de mau-caratismo. Agora, voltando a esse lance do apagão, a resposta ao tweet feito pela Janja foi uma manchete do jornal Estado de Minas de 23 de janeiro de 2015, que diz o seguinte: país tem 244 apagões na gestão Dilma. O consumidor ficou em média 18,7 horas sem luz em 2009. Pela primeira vez desde a privatização, o número de horas que os consumidores ficaram sem luz superou o limite estabelecido para o período. Na época, a Eletrobras ainda era estatal e o país aí teve 244 apagões aí na gestão da Dilma Rousseff. Portanto, não era culpa, como quis supor aí a Janja e a Glaze também, o Randolfo Rodrigues, do Bolsonaro. Além da Janja, a própria Glaze andou aí falando besteira, né, atacando todo mundo, e sobrou até pro MBL, né, que foi erroneamente acusado por ela de apoiar a privatização da Eletrobras. Só que, para quem não lembra, o MBL foi contra essa privatização, que não dava muitas garantias de qualidade, além de ter saído mais caro para o Estado a longo prazo do que o próprio valor de venda aí da estatal. A empresa foi entregue para um grupo político que não está fazendo investimento nenhum no setor de energia. Então o MBL foi contra, só que eu andei vendo aí alguns cortes aí de falas da Glaze, inclusive na CPI do MST, colocando, porque a Glaze, numa declaração de 1 minuto, ela lacrou em cima do Bolsonaro, em cima do MBL. Não, primeiro que ela foi extremamente mau caráter, porque o MBL foi contra a privatização da Eletrobras. E a Glaze tentando parecer que, não, vocês apoiaram a privatização, agora aguenta, não sei o quê. Primeiro que a época antes de ser privatizado, antes do governo Bolsonaro, ainda na gestão Dilma, teve todo esse tempo aí, em média, de 18 horas e pouco sem luz, como foi em 2009, além do grande número de apagões em toda a gestão, mais de 240 que aconteceram aí durante todo o governo Dilma. Então seria muito, até usando a expressão do Alexandre Silveira, seria muito leviano querer botar toda essa desgraça só no rabo do Bolsonaro, já que Dilma e Lula também foram, eu disse também foram os responsáveis. É sempre assim, ela quer acusar um negócio e na verdade nem ela sabe direito a porra que ela tá falando. Ela quer lacrar primeiro e depois ela vai ver se aquilo que ela falou faz sentido ou não. Então, terminando mais um episódio aqui do nosso Uma Opinião, Robson, dê aí sua consideração final para os nossos ouvintes. Se quiser aproveitar para xingar o Vinícius mais um pouco, esteja à vontade. Ah, sim, é sempre bom xingar esse nosso querido bebezão de fralda, ele que veio com um papinho que a família dele ia visitar não sei quem lá, e aparentemente eles obrigam ele aí junto, eu não sei que tipo de poder eles exercem sobre ele, né? Bom, ele não vai ouvir isso daqui porque ele não escuta os programas que ele não participa, então eu vou continuar falando mal dele. Eu nunca vi isso na minha vida, o cara tem privacidade zero, porque basicamente ele tá no quarto dele e sempre o pai ou a mãe dele aparecem do nada lá, que nem no última gravação ele tava cantando lá que nem um louco, do nada, agara em biara, daí de repente, o que foi, mamãe? A gente falou, não, pronto, o cara surtou de vez agora. De novo! Agora, Indiara, que é mamãe? Daqui a pouco. Que isso? E o cara tava falando com a mãe dele, então você fica pensando, caralho, mano, o cara não consegue fechar a porra de uma porta, deixar a porta fechada, daí ele vem com toda uma explicação que a porta dele é diferente, que não sei o que.
Sério, como que o Vinícius ele quer crescer na vida se ele não consegue nem deixar uma porta fechada? Isso me lembrou uma história muito aleatória. O meu irmão, quando tinha 7 anos de idade, ele ficou puto da cara porque ele aprontou lá alguma coisa lá e daí ele tomou umas chineladas lá da minha tia, né, que criava ele, né? E aí ele pegou e falou, vou fugir de casa, não sei o que, tá? Pegou uma mochila e foi. Só que voltou meia hora depois porque tava com vontade de cagar. Aí a minha tia tirando, sabe? Como é que você quer fugir de casa desse jeito? Como é que você quer ser independente? Até a bosta manda não ser. Tipo, o cara ele achou que a partir do momento que ele tava fora de casa, ele não ia precisar mais cagar na vida dele, aparentemente. Mas ok, esse foi mais um episódio aqui do nosso Uma Opinião, episódio 12 da 4ª temporada. Eu sempre gosto de lembrar para você, ouvinte, que você pode nos acessar na nossa página no YouTube, youtube.com/producoins sem qualidade. Curta, comente, se inscreva, compartilhe. Caso queira mandar algum e-mail para a gente, o nosso e-mail é o prodesquale@gmail.com. O nosso Instagram é o instagram.com/prodesquale. Se você quiser, pode também ouvir Uma Opinião, assim como Mídia Redonda e o Made Front TV no Spotify, spotify.com/Uma Opinião, spotify.com/Mídia Redonda, spotify.com/Madefront TV. Chama atenção também para o grupo aberto no WhatsApp, que você pode entrar lá e ficar atento, ficar sabendo um pouco mais sobre as besteiras que a gente costuma falar aí no nosso grupo aberto. O link do grupo aberto no WhatsApp, assim como todos os outros links que eu já citei, estão no nosso agregador de links, no Linktree, o linktr.ee/prodesquale. Comigo esteve aqui Robson Grossman, do site robsongrossman.com, e eu sou o @Sargento Hamster Ricardo Prado. Um grande abraço e até a próxima. Falou, galerinha, mais ou menos. Tchau! Podcast Uma Opinião. Podcast Uma Opinião. Line pomos já do. Discontinue.